Olá, boa noite aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como eu tinha conversado com vocês antes, eu estou vindo aqui para fazer este vídeo que vai tratar de um assunto muito interessante que diz respeito a uma disforia muito grande minha e de algumas mulheres trans travestis, que é a voz, né? A voz, ela tem uma importância fundamental, né? Então, assim, lembrando, mais uma vez, eu faço questão de lembrar, para não ficar dúvidas, né? Nenhum tipo de dúvida, é que a disforia com relação à voz não é exclusividade de pessoas trans. Por exemplo, tem homens que são héteros, são cis, e eles têm a voz fina por uma questão de nascença, por uma questão de qualquer atrofia que porventura tenha ocorrido, inclusive no nível de testosterona que não deu aquela voz mais grossa, que é a grave. Então eles fazem uma cirurgia de voz para quê? Para transformar a voz aguda que eles têm de nascimento em voz grave. A princípio, essa cirurgia, essas duas eu fiz as duas, vou explicar quais são, com o Dr. Tiago Zago e Dr. Valmir Tunala, que são os melhores do Brasil, nessa cirurgia especializadíssima, que é a cirurgia de mudança de voz, tá? Então, assim, é uma disforia, com certeza. A minha maior questão era com a minha voz. Por quê? Por vários motivos. E por incrível que pareça, foi a última cirurgia das cirurgias que eu fiz. Então, assim, até agradeço não ter sido a primeira, porque para mim foi um teste de paciência, de entender que o processo de transição, ele passa por etapas, ele passa por fases, enfim, né? Então, essa questão da mudança de voz, ela é muito importante se você conseguir raciocinar que você é uma mulher trans travesti e aí você vai falar ao telefone, por exemplo, ou você vai gravar um áudio para alguém, né? Então aí a pessoa ouve tua voz, mesmo que saiba que você é uma pessoa trans travesti, mulher trans travesti, a voz é grave, né? Uma voz grave, grossa. Para quem está só ouvindo a tua voz ao telefone, vai te chamar pelo pronome errado, não vai te chamar pelo pronome feminino. Então, essa questão isso gera um constrangimento, sabe? Muito grande. É porque talvez só se a pessoa estiver na nossa pele para entender o que a gente está falando. E às vezes, nas conversas interpessoais, uma voz que não seja feminina também assim, é uma coisa realmente muito séria, né? Mas tem solução. E qual é a questão? A grande questão, então tá, eu me entendo, me reconheço, me identifico, me amo, sou feliz, mas a minha voz não corresponde, não me representa. Essa é a palavra certa. Então, tem alguns passos a seguir. O primeiro passo envolve você entrar em contato com uma fonoaudióloga que seja especialista, de preferência em pessoas trans, né? Que você vai conversar com ela e vai dar início a um treinamento de voz. Tem uma estatística aí que diz que em torno de 85% dos casos, o treinamento de voz faz com que a pessoa alcance a voz que ela fique satisfeita, né? A voz ideal. Mas também acontece o seguinte, que sobraram 15%, né? Desses 100, 85 resolve com treinamento de voz. Mas e quem não resolve? Para os casos de pessoas, e nessa estatística, eu estou do lado dos 15%. Não do lado dos 85%, porque o treinamento de voz para mim não chegou naquele objetivo que eu queria, que é ter uma voz feminina, etc e tal. Bom, então existe essa questão. Solução para
quando não consegue, através do treinamento de voz, alcançar a voz que te represente. Então, tu vai partir para a segunda alternativa, que é uma cirurgia. Hoje, a medicina prevê 2 tipos de cirurgia que são úteis para mudança de voz em pessoas trans travestis. A primeira cirurgia, ela se chama tireoplastia tipo 4. Essa cirurgia, ela é feita com anestesia local, né? Anestesia local. Você acompanha o desdobramento da cirurgia acordada. Pode ser feito, dependendo do teu interesse, a retirada do pomo de Adão, que foi o que foi feito comigo, embora não fosse protuberante, né? Tipo, isso não faz parte, né, da minha realidade como mulher. Então foi feita a retirada do pomo de Adão. Como é essa cirurgia? Vamos lá, parte prática. Imagina que você tem uma traqueia, e essa traqueia, ela tem uma abertura. A abertura masculina é maior do que a abertura feminina. Então, nessa cirurgia, é feita uma incisão nessa região e é feita a abertura da traqueia e sem mexer na corda vocálica. Aliás, essa é a diferença dessa cirurgia para outra, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, nessa primeira cirurgia, você acerta o diâmetro da sua traqueia, você estica as suas cordas vocálicas, apenas estica. Durante a cirurgia, o cirurgião você vai falar durante a cirurgia, você está anestesiado, não vai sentir dor, mas você ouve, inclusive a conversa, né, dos médicos lá também, né, médico e enfermeira, né? Aí você ouve ao seu redor tudo, seus olhos permanecem abertos. Se você sente apenas uma manipulação, você não sente dor. E é feita uma incisão de aproximadamente 4 centímetros, acho que é 4 por aí, né? E a abertura da traqueia é feito o recorte, vamos chamar assim, né, do pomo de Adão. E aí as cordas são esticadas, elas são esticadas cirurgicamente pelo médico que está fazendo a cirurgia em você. E aí ele prende diminuindo o tamanho, o diâmetro da sua traqueia. E aí você fala, do lado ali tem uma fonoaudióloga que acompanha a cirurgia. No meu caso, a minha cirurgia foi o Dr. Tiago Zago, cirurgião, junto com o Dr. Valmir Tunala, cirurgião também, especialistas os dois. E o acompanhamento foi da minha atual fono, que é a Thaís, doutora Thaís, literalmente doutora, ela tem doutorado. E aí ela pega o computador e acompanha toda a sua cirurgia, inclusive as frequências que vão sendo obtidas com a manipulação de traqueia e corda vocálica dos médicos que estão fazendo tua cirurgia. Você fala, você está acordada, literalmente sem dor por causa da anestesia local, ok? A partir daí, você falando, você já vai ouvir a sua nova voz. É uma coisa fantástica, impressionante. Você ouve a sua nova voz e diz, é essa que eu quero, é essa minha voz que me representa. E aí o médico vai analisar se a extensão, se o nó, perdão, nó não, se os pontos que ele vai dar, não vai ter depois de 3 meses nenhum tipo de problema. Feito isso, conclui-se a cirurgia. E aí, enquanto isso, a fono, ela verifica quantos decibéis, quantos hertz você teve de ganho naquela cirurgia. Bom, é uma cirurgia que é para demorar em torno de 50 minutos. 40, 50 minutos, estourando 1 hora, né? Se não houver intercorrência. Qual tipo de intercorrência que pode existir? A primeira intercorrência que pode existir é uma coisa que é privilégio das mulheres maduras como eu, que é você ter uma calcificação da sua traqueia. A partir dos 40 e poucos anos de idade para frente, a sua traqueia ela vai calcificando, ela deixa de ser molinha e ela fica um pouco mais, quase que calcificar é isso, fica óssea em parte dela. E aí, com esse detalhe adicional, muda completamente a questão, porque devido à calcificação, você só pode fazer uma definição da traqueia até o limite, porque senão fica muito apertada,
ela pode romper, os pontos internos podem romper. E para evitar isso, o médico vai ali, que é o especialista, até onde é possível. No meu caso especificamente, eu obtive um ganho de voz, né, de 33 Hz. Já dentro da voz feminina, mas 33 Hz. E a variação ela vai até 200 e não sei quantos Hz de cabeça, mais de 200. A voz feminina, né? A voz feminina, ela é aguda, ok? Então tá. Aí, esse ganho de voz que eu tive, eu costumo dizer, né, brincar até, fiquei feliz com o resultado da cirurgia, mas não fiquei satisfeita com o ganho obtido, que foi 33 Hz, que para mim representou 30% do que eu queria. Mas a cirurgia transcorreu, ela teve uma intercorrência, ao invés de 50 minutos, a minha demorou mais de 3 horas, por causa dessa questão da calcificação. Então, assim, e é uma coisa que o médico não tem como saber, a não ser depois que ele fizer a incisão e tiver ali, né, na hora, já no ponto da traqueia. Olhando de fora, às vezes até, é mole, mas, né, uma coisa é o tato, outra coisa é você abrir e verificar lá dentro, que é o que o médico faz. Tá, fiquei feliz, mas não fiquei tão satisfeita. O que acontece então? Então esse é o primeiro tipo de cirurgia que existe para mudança de voz, tá? Lembrando, não, a maioria não faz cirurgia, nem precisa fazer, faz treinamento de voz. Daqueles 15% que não resolveu o treinamento de voz para ela, aí ela vai partir para a cirurgia. A maioria das pessoas, nem sei estatisticamente quanto, elas se resolvem, ficam satisfeitas com a voz nessa primeira cirurgia. Pontos positivos dessa cirurgia: ela reduz o diâmetro, o seu aparelho fonético, a sua traqueia, ela fica mais reduzida, então a sua corda vocálica esticada, a sua voz fica mais aguda, né? Mais feminina. Para os casos de pessoas que estão na idade madura como eu, né, de 45 para cima, eu estou com 60, eu fiz a cirurgia, foi 1 ano e pouco atrás, acho que mais ou menos 1 ano e alguns meses atrás. E aí eu tenho que esperar um tempo, né, imediatamente, tem que esperar pelo menos 1 ano, praticamente 6 meses, 7 meses, né, para você poder fazer a nova cirurgia. A diferença da primeira para a segunda, ela já nem mexe na sua traqueia, o médico vai direto nas cordas vocálicas, que são praticamente 2 assim, dividido em 3 partes. Ele pega essa parte de cá, a parte de cá, lixa, vamos usar o termo, desgasta, lixa aqui, junta as duas e costura. Então, assim, é muito importante ficar atenta com relação ao pós-operatório, porque a sua traqueia está em constante movimento. Mesmo quando você não fala, você engole, ela se movimenta. Então, essa cicatrização é numa traqueia em constante movimento. Tu vai beber água, vai comer, vai se alimentar, e essa alimentação não pode ser gordurosa, envolve você se alimentar também de outras coisas que são favoráveis para a voz, como maçã. Isso tudo o médico vai receitar para você o que você vai se alimentar, tá bom? Então são 15 dias em silêncio absoluto, tanto nessa cirurgia quanto na próxima. Eu fui para a próxima. A próxima se chama glotioplastia de Wendler, né? E ela já é feita de uma forma diferente. A cirurgia é com anestesia geral, você não ouve tua voz, nem o médico também. Então, tanto você quanto o médico vão ter o resultado da tua voz depois da cirurgia. E vai ter que esperar ainda por 2 semanas, 15 dias, para você começar a falar Até lá, tu vai exercitar o silêncio. Isso é ótimo para quem adora falar como eu, né? É um exercício de paciência, mas é uma paciência com objetivo definido, com obtenção de melhor resultado possível da tua cirurgia, né? Porque precisa ficar atento na questão da cicatrização
para não ter nenhum tipo de problema futuro com relação à sua própria voz, tá? Ah, e como é que faz então, Maria, no meio do pós-operatório, eu não vou falar nada, papelzinho e caneta? Mas tem uma outra alternativa que é a que eu usei. Você escreve no seu celular, no arquivo de notas, por exemplo, se for iPhone, escreve em formato de notas e sublinha aquele texto e clica no modo falar. Então você coloca o celular, aumenta o volume e a pessoa ouve exatamente o que você escreveu. Dá um tempinho, demora um pouquinho, mas é uma solução perfeita. Você consegue se comunicar sem abrir a boca para dizer né? E não pode abrir para dizer É quase que silêncio absoluto, como se você fizesse um voto de silêncio por 15 dias, não pode quebrar. Bom, anestesia, tal. A segunda anestesia, a cirurgia, melhor dizendo, que é a glotioplastia de Wendler, ela tem uma questão que precisa ser considerada entre você e o seu cirurgião, porque você não sabe, nem ele, como vai ficar a tua voz com a redução de 1/3 da abertura da corda vocálica. Existe um risco, é remoto, mas existe, de você depois ficar com uma voz infantilizada. Aquela fininha, sabe? De criança. Existe esse risco? Existe. Não sei estatisticamente como é que isso acontece, mas você já tem que ter essa consciência, tá? Por isso que assim, outro dia me perguntar, qual que eu faço primeiro? Sugestão, como a maioria das pessoas se resolve com a primeira cirurgia, a primeira cirurgia faria, mas começa com o teu médico, estou falando que no meu caso funcionou, mas faria tireoplastia tipo 4, tá? Que é a mais comum e indicada. A glotioplastia de Wendler, ela ficaria reservada caso você não obtivesse sucesso na primeira cirurgia. E você indo para a segunda, você já estaria com a tua traqueia no tamanho adequado. Tudo isso é importante, sabe? Então, assim, sugestão, só sugestão. Quem indica e faz a eleição para a cirurgia é o cirurgião. No meu caso, funcionou assim. Tentei treinamento de voz, não funcionou como eu queria. Fiz a primeira cirurgia, houve intercorrência de calcificação da traqueia, consegui 30% do que eu queria. Fiz a segunda, sucesso também, absoluto, felizmente, graças à competência do médico. E repito, né, metade é o organismo da pessoa, a genética, e metade é o médico. Né? Então escolha um excelente médico para compensar e você ter uma chance maior de resultado favorável. Né? Preferência médico que você saiba que ele tenha muitas cirurgias realizadas, conversa com pessoas que fizeram cirurgia com ele e assim por diante. Né? Você toma as suas providências para ter certeza que vai ser o resultado final o melhor possível. Né? Então é isso. Que mais aqui? Tá, o pós-operatório tem que ficar muito atenta mesmo, sabe? Porque vai definir o resultado da tua voz para frente, quase que para sempre, né? Enfim, aí você tem que ficar com essa questão da alimentação, a fase crítica da cicatrização, silêncio absoluto, usa esse artifício aí do arquivo em texto que você põe no modo de fala, e tanto a primeira quanto a segunda cirurgia, sempre você vai ter que passar por acompanhamento de uma fonoaudióloga. Normalmente, 8 sessões é o suficiente depois de operada, mas o tempo para você iniciar a fono, você tem que esperar em torno de 15, que é o mínimo que você tem que ficar quieta, para mais. Então, assim, em torno de 20, 25 dias depois da cirurgia, pode começar. E não é começar com exercício de ficar vibrando a corda vocálica, não, porque ela está ali sensível, né? Cicatrização completa mesmo, não tem como afirmar, mas varia de pessoa para pessoa, mas em torno de 30 dias, 40 dias. Então, assim, a fono que entrar nesse espaço de tempo do pós-operatório, ela tem que ter experiência comprovada com pessoas trans pós-cirúrgica, ok? Isso é importante frisar, né? Bom, não é só, eu fiz a cirurgia,
fiz a fono, é o suficiente? Não é. Durante esse acompanhamento com a fono, tu vai ter que se livrar de certas coisas, daquilo que a tua antiga voz achava que era bom, né? Então, assim, uma das coisas é evitar aquele pancadão, pá, na hora de falar. Tem outras características que não são femininas que também vão ser trabalhadas com a sua fono, né, durante esse período. Bom, praticamente é assim. Vai fazer cirurgia com um médico cirurgião. Você já deve ter passado por uma fono antes, né? Então essa fono também vai avaliar o que ela pode te ajudar antes da cirurgia, de retirar de coisas da voz, jeito de falar, mania, sabe? Essas coisas assim que não são mais necessárias com a cirurgia. Então, é importante escolher bem o cirurgião e a fono, né? Os que me pioraram, mais do que recomendo, sem dúvida alguma. Enfim, tem que trabalhar também a questão da respiração e aquilo que a gente chama de construção da nova voz. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Tu vai ter uma outra nova não, né? Mas uma outra voz que é nova, que você vai ter que se adaptar à realidade dela, enfim, é um outro aprendizado muito interessante. Bom, eu acredito que devo ter comentado várias coisas, todas, a maioria pelo menos, de coisas importantes para esses dois tipos de cirurgia de mudança de voz. Espero ter ajudado, contribuído de alguma forma com informação, esclarecimento. E se porventura houver algum interesse na questão de contato com esses médicos, estou aqui, faz um contato aí que eu te passo, tá bom? Bom, muito obrigada, excelente noite, excelente semana e todo sucesso, tudo de bom para você, para vocês. E no próximo vídeo, nós teremos um outro assunto mais atual, mais novo. Tá bom? Tchau. Tchau.